Essa é a 12ª aula do módulo Ser, do programa de crescimento. Na aula passada vimos sobre a importância de se cultivar os relacionamentos saudáveis e nessa aula nós vamos aprender o seguinte: por que devo esperar pela volta de Jesus? Por que Jesus voltará? O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são eventos diferentes? O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? O que são os sinais, ou quais são os sinais da vinda de Jesus? Será que ela está próxima? O que acontecerá quando finalmente Jesus chegar à Terra? Antes de iniciarmos os detalhes dessa lição, é importante a gente colocar aqui algumas considerações. Cremos que o Pai não esclareceu detalhadamente a respeito do final dos tempos para nos preservar de ansiedades indevidas, né? São próprias da natureza humana e principalmente para que não nos desviássemos da nossa maior incumbência, que é levar o Evangelho ao mundo, conforme lemos em Atos 1, 6 a 8. Está escrito assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles queriam saber do futuro. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por essa falta de detalhes intencional, há interpretações possíveis e variadas sobre o final dos tempos. Quanto ao arrebatamento da igreja, por exemplo, uns acreditam que ocorrerá antes da grande tribulação, outros no meio dela e outros depois dela. Para a base desta aula, consideraremos que a igreja será arrebatada antes do início da chamada grande tribulação, que virá sobre a terra, que será um juízo de Deus sobre os ímpios. Por que devo esperar pela volta de Jesus? Porque a volta de Jesus foi profetizada e prometida no Antigo Testamento. Como podemos ler em Daniel 7,12, ou melhor, 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Devo esperar a volta de Jesus, porque o próprio Jesus disse que voltaria, em Mateus 25, versos 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Devo esperar também pela volta de Jesus, porque os apóstolos disseram que ele voltaria. Como lemos em Atos, no capítulo 3, 19 e 21, 1 Timóteo, Paulo escreveu no capítulo 6, 13 a 14. Eu devo esperar a volta de Jesus porque os anjos também confirmaram o seu retorno. Nós lemos isso em Atos 1, 10 e 11. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ele vai voltar. É uma promessa que foi nos dada. Ora, e por que Jesus voltará? Bom, ele voltará para receber os que são seus, conforme lemos em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus voltará para nos receber, voltará para livrar Israel. Romanos 11, 26 está escrito: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ele virá, Jesus voltará também para punir os ímpios. Isso, Judas
No versículo 14 e 15 diz assim: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus voltará para separar os ímpios dos justos. Mateus 13, verso 49 diz: Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Jesus voltará para estabelecer e arraigar definitivamente o reino. Apocalipse 11, 15 diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são a mesma coisa? Não, são eventos diferentes, com finalidades diferentes. O arrebatamento é o início de uma série de eventos que culminarão com o juízo final e no estabelecimento do reino eterno do Senhor. Embora alguns acreditem que ambos os eventos ocorrerão ao mesmo tempo, temos motivos para crer que a volta de Jesus se dará em duas etapas: no arrebatamento da igreja e depois a segunda vinda. No arrebatamento acontecerá o seguinte: Jesus não virá à terra, encontrará com a sua igreja nos ares, nas nuvens. Somente os remidos do Senhor o verão. Os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar Jesus nos ares. Os crentes serão julgados por suas obras a fim de receberem suas recompensas nesse período. Em 1 Tessalonicenses 4, no verso 13 a 18, lemos: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, estas coisas, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então veja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em 1 Coríntios 15, 51, 53, lemos: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento e num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Vimos então o arrebatamento. Agora, a segunda vinda, resumidamente, acontecerá o seguinte: Jesus virá nas nuvens do céu com o exército de anjos e descerá na terra, e todos o verão. A igreja acompanhará Jesus, porque ela já tinha sido arrebatada, ela virá. Zacarias 14, 5, Apocalipse 19, 11 a 14. Não deixe de procurar os textos e verificar isso na apostila, para aprofundar o seu conhecimento. Jesus vai se assentar no trono da sua glória para reinar aqui na terra. E os que morreram em Jesus serão ressuscitados. Trará juízo sobre as nações, condenará os ímpios por suas más obras e implantará o reino de Deus. Isso é o que nós apreendemos dos textos. Agora vamos ler alguns versículos. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em Mateus 13:49 está escrito: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, como já lemos. O que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento? As Escrituras nos apresentam dois acontecimentos com significados especiais que hão de ocorrer após o arrebatamento da igreja. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. Esse tribunal, é a palavra bema em grego, não se refere a um tribunal judicial, mas é um tipo de plataforma elevada na arena dos jogos gregos, na qual se assentava o presidente para recompensar os participantes e os vencedores dos jogos. Era um assento de recompensa. Então, em 2 Coríntios 5,10 está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, isto é, o bema de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse é o tribunal de Cristo. A igreja vai comparecer no tribunal de Cristo após o arrebatamento. No tribunal bema de Cristo, cada crente terá suas obras examinadas, não de acordo com a observação externa, mas apurando o caráter e a motivação interna. Nesta análise, o fogo vai detectar o que foi feito por Deus através de cada crente. E o que foi feito pela força do homem. E o que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória da carne. O que foi feito com ouro, prata, pedras preciosas e o que foi feito com madeira, feno e palha. Isso está em 1 Coríntios 3, 11 a 13. E quais serão os resultados desse tribunal? Podem ocorrer perda das recompensas para as obras que foram destruídas pelo fogo, isto é, reprovadas, desqualificadas, obras feitas na força e glória da carne. Isto não significa perda de salvação, nem condenação, em 1 Coríntios 3,15. Então são obras que foram feitas na força humana. Deus não estava lá orientando aquilo, mas as pessoas resolveram fazê-las. Essas obras serão expostas no fogo e serão reprovadas, mas não significa perda de salvação nem condenação. Outra coisa que vai acontecer nesse tribunal: haverá galardão, isto é, haverá prêmio, recompensa para as obras que se mostrarem indestrutíveis diante do fogo. 1 Coríntios 3,14. Então veja, estamos falando sobre o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. Falamos sobre o tribunal de Cristo. E agora vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Uma das mais fortes descrições do relacionamento entre Jesus e a igreja é a figura do noivo e da noiva, conforme lemos em 2 Coríntios 11, 2 e Efésios 5, 25 e 32. O fato da igreja, nas bodas, no casamento, já estar adornada com os atos de justiça dos santos, indica que o tribunal de Cristo, o bema, já ocorreu. Deste modo, as bodas ocorrem nos céus, entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda. Entende? Quando Jesus vai voltar com seus santos, conforme lemos em Apocalipse 19, 7 e 8. Não deixe de ler os textos por completo na apostila. Então ocorrerá a ceia das bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, 19, sendo que há duas interpretações aí. Alguns disseram que hão de ocorrer duas ceias, uma no céu, antes da segunda vinda, e outra na terra, após a segunda vinda, com base em Mateus 25, 10 e Lucas 12, 37. Ou, outra interpretação, o anúncio de Apocalipse 19, 19 seria a previsão da ceia de casamento que ocorrerá na terra após as bodas e a segunda vinda. Então,
a interpretação pode variar ali. Uma delas deve ocorrer. Agora, quais são os sinais de que a vinda de Jesus está próxima? O primeiro que nos chama a atenção em nosso tempo é a volta dos judeus para Israel como nação. Isso foi profetizado por Jeremias em torno de 550 anos antes de Cristo e cumprido em maio de 1948, quando o Estado de Israel voltou a existir após os judeus milagrosamente sobreviverem 1878 anos sem pátria. Essa profecia de Jeremias está em Jeremias 32, 36 a 44. Não deixe de ler com calma. Outro sinal importante é a multiplicação do conhecimento científico, conforme lemos em Daniel no capítulo 12, no verso 4. Não é uma característica do nosso tempo? Está escrito lá assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber, isto é, a ciência, o conhecimento, se multiplicará. Vivemos tempos interessantes em relação à multiplicidade do conhecimento científico e dos objetivos que a ciência já está colocando para o ser humano. Outros sinais: aparecimento de falsos cristos, fazendo sinais e maravilhas para enganar, a vinda de guerra e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, pestes. Por exemplo, em Mateus 24, verso 3 a 7, lemos: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Outro sinal do final dos tempos é a perseguição, mortes, ódio por cristofobia e zombaria. Em Mateus 24, 9, lemos: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 2 Pedro 3,3 diz: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Existe mais mortes nos tempos atuais de cristãos nesses últimos anos ou décadas, do que houve desde o início da igreja até hoje. O número de mortos por causa de serem cristãos é elevadíssimo em nossos tempos. Outra característica do final dos tempos são os escândalos, as traições, o engano de falsos profetas. Em Mateus 24, 10 e 11 diz: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Outro sinal que a Bíblia nos dá: multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, decadência moral, apostasia e revelação do iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O evangelho será pregado a todas as nações. Aí nós podemos dizer a palavra grega que se refere-se a etnias, conforme lemos em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A segunda vinda de Jesus será pessoal, repentina, inesperada, visível, corpórea, triunfante e gloriosa, na companhia dos anjos e dos santos. A igreja virá junto também com Jesus. Jesus se assentará no seu trono, como já dissemos. Agora veja todas as referências bíblicas na apostila. Não deixe de procurar cada uma delas lá. Quando Jesus chegar à terra, um anjo vai anunciar que Jesus está pronto para a guerra contra a besta, os reis da terra e seus exércitos.
Apocalipse 19, 17 em diante, 2 Tessalonicenses 2,8. Após a vitória de Jesus, um anjo vai aprisionar a Satanás no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, 1 a 3. Ao término dos 1000 anos, Satanás será solto. Tentará se levantar em guerra contra os santos, mas definitivamente será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 7 a 10. Depois disso, virá o juízo final, que ocorrerá diante do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 a 15. Aqui sim, um trono de juízo. Todos os inimigos de Jesus, espirituais e físicos, serão vencidos, definitivamente. E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 23 a 26. Mas cada um ressuscitará por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E toda a criação, aqui se refere ao espaço sideral, a fauna, flora, meio ambiente, tudo, será liberta da maldição do pecado. A natureza está sob a maldição do pecado. Romanos 8, 19 a 22. No reino eterno de Jesus, tudo será novo, sem morte, sem pecado, dor ou tristeza, e será estabelecido para jamais ser destruído. Veja só o texto de Apocalipse 21, 4 e 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4 e 5. Apocalipse 21, 27 diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Daniel 2,44 diz: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você sabe o que significa a palavra Maranata? É uma palavra de origem aramaica que aparece no final do versículo versículo 22 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Maranata significa Nosso Senhor virá. Apocalipse 22, 17 diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. Em Apocalipse 22, 20 lemos: Aquele que testifica estas coisas, que é Jesus que está dizendo, diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Chegamos ao final da 12ª aula do módulo Ser. Espere pela volta de Jesus. E também encerramos o módulo Ser. O que nós aprendemos nessa lição foi sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, que são eventos diferentes, que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Está próxima? O que acontecerá quando finalmente Jesus voltar à Terra, né? Agora, não se esqueça da sua tarefa de casa, né? Leia essa aula na apostila, responda o questionário, entregue para o questionário respondido para o líder responsável lá pelo curso, lá na sua localidade, ok? E se você completou todas as 12 aulas e foi aprovado em todas, o responsável pelo programa de crescimento aí em sua localidade vai solicitar o seu certificado de conclusão à associação. Parabéns! Você conseguiu concluir as 12 aulas do módulo Ser, o programa de crescimento. Nós nos vemos agora no próximo módulo, que é o módulo Conhecer. Se ficou faltando alguma aula para completar o curso, não desista. Volte lá, complete todas as aulas. É bênção para você, é bênção para nós. Um abraço, Deus te abençoe, até a próxima.